Pessoal, então, bom dia a todos. Nesse primeiro momento, como eu pedi para vocês, eu queria ver se alguém tem alguma dúvida com a prova. E se tiver dúvida, tem que ler o início da questão, porque como a prova é randomizada, a questão que foi para um não é a mesma do outro e é diferente da minha aqui. Vocês têm alguma dúvida em alguma questão? Eu não. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar minha aula, aí vocês, deixa eu colocar aqui no chat que fica mais fácil, que às vezes o pessoal não vê. Eu vou iniciar a aula, se alguém tem alguma questão, assunto por aqui, aí a gente... Então, vamos lá. Hoje, nós vamos falar aí especificamente do tema psicopatia. E eu acabei de mexer aqui nos fóruns de vocês, que por sinal acabou de cair. A internet hoje está uma maravilha. Deixa eu ver se eu consigo entrar de novo aqui. Não sei se é a minha internet ou se é o sistema. Não, voltou. Segundo B. Tem um fórum que é a psicanálise e o direito, fórum 3. Eu pedi para vocês lerem um texto que é a importância da psicanálise para o direito e um outro texto que é do interesse da psicanálise para o direito na contemporaneidade. Os dois textos estão na apostila de vocês, aquela que foi postada, aliás, que foi deixada na Xerox no início do semestre. Esse texto aqui, os dois foram avaliados na segunda VA já. Só que eu quero fazer um debate deles, né? Então não vai ser nem apresentação. Aqui está a apresentação na aula do dia 7. Eu vou mudar isso aqui assim que a gente terminar a aula e já agendei para o nosso debate na semana que vem, no dia 4 de junho, tá? Então, é importante a gente debater esses textos aqui do fórum. Outra atividade aí, outro fórum que eu passei para vocês foi o Fórum 4, Práticas Psicológicas e Estudo. Eu quero estar comentando esse Fórum 4 também com vocês, tá? Hoje não vai dar tempo, porque a gente vai terminar esse conteúdo aqui, mas aí semana que vem a gente retoma os fóruns. Então, o que vai acontecer? Eu vou estar postando mais 2 fóruns hoje, que vai ser a nota da terceira VA, e a partir da aula que vem, eu vou estar comentando os fóruns, ou seja, eu quero aplicar o conteúdo que vocês estudaram até agora nesses fóruns. Só tem um detalhe, a matéria da prova é toda, tá? Não tem como agora eu tirar partes da matéria. Quando a gente fala de comportamento desajustado, acaba envolvendo todo o nosso conteúdo, não tem como separar, tá? Tanto é que a gente está falando aqui de psicopatia, de TOD, né, de TC, eles têm relação com o conteúdo que a gente estudou e precisamos trabalhar todo ele para compreender como a coisa funciona, ou para fechar o conteúdo mesmo. Tem um outro fórum aqui, que é do experimento de Stanford e do Milgram. Eu também vou estar comentando tudo a partir de hoje, né? Hoje eu não sei se vai dar tempo, porque hoje a gente fecha o conteúdo. Mas nas próximas semanas a gente vai estar falando sobre eles. A Ira de um Anjo vocês já estudaram, mas eu coloquei justamente para fazer uma relação com esse transtorno obsessivo compulsivo, que a gente estudou, o transtorno de conduta, o TPA, que é o transtorno de personalidade antissocial, e a psicopatia, que a gente vai fechar com a aula de hoje, né? Então, que tem algumas perguntas que fecham com tudo que a gente falou até agora. Bom, então, voltando aqui na nossa matéria. Eu falei para vocês, a última aula nós falamos
TPAs, que é o transtorno de personalidade antissocial. Vou revisar aqui um detalhe importante, que inclusive tem num daqueles textos que é a psicanálise para o direito, que o conceito forense, a compreensão forense acerca da psicopatia e do transtorno antissocial, ele é diferente do conceito técnico da área da saúde, né? Então, para a área técnica, o modo de avaliar o diagnóstico é diferente. Para eu colocar que o indivíduo tem transtorno antissocial, né? Ou que o indivíduo tem aí uma psicopatia. Nesse transtorno de personalidade antissocial, a abordagem de avaliação vai ser feita a partir de um diagnóstico que estuda os comportamentos, né, os critérios comportamentais desse indivíduo. Já no psicopata, o diagnóstico ele parte dos traços da personalidade. Por isso que a gente compreende que não são sinônimos. Eles não poderiam, na área da saúde, eles não são compreendidos como sinônimos. Justamente por conta dessa abordagem de avaliação e os indicadores que são usados para definir um ou outro. Aliás, há indicadores que sugerem o seguinte, que a psicopatia seria uma evolução, uma fase posterior ou uma continuidade do TPAs, do transtorno de personalidade antissocial. Então, ela seria um segmento mais específico do TPAs, certo? Porque enquanto o TPAs ele parte desses critérios comportamentais, na psicopatia não. Eu tenho como critério para avaliar que o indivíduo é psicopata ou não a sua personalidade. Bom, porém, a prática forense, ela usa, né, ela entende, ela compreende que TPAs e psicopatia são sinônimos. E como o indivíduo teria controle das suas emoções, o indivíduo que tem um diagnóstico, seja de TPAs, seja de psicopata, ele não se enquadra lá nos casos de inimputabilidade penal, que estariam descritos ali no artigo 26, no 27, que vai falar do menor, o menor, né, de 18 anos, e no artigo 28 do Código Penal. O inimputável, lembrando, para o Código Penal, é o indivíduo que comete o fato típico e antijurídico, mas por força da sua situação ou da situação em que ele foi envolvido, ele não compreende, ele não tem capacidade ou a forma como isso aconteceu impede que ele tenha, de fato, cometido ali o que está descrito no tipo penal como crime. Né? Por isso que ele é inimputável, ou seja, ele entra no texto de lei, né, como aquele fato típico jurídico, mas ele não pode ser condenado por aquilo ali, conforme o texto de lei coloca. Né? Nós temos as situações, então, que envolvem o nosso conteúdo, que seria aí os doentes mentais, o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, a embriaguez completa e o caso fortuito ou força maior seriam situações que impediriam essa imputabilidade penal. Agora, esses indivíduos, então, que cometem esse tipo, enquadram no texto da lei, como que eles vão ser, qual vai ser o tratamento dado a eles, né? Eu vou usar a palavra tratamento porque, a teor do Código Penal, qual é o objetivo da pena? O objetivo da pena é ressocializar o indivíduo e puni-lo. O objetivo, então, não é só punir, é também ressocializar. Então, você tem uma forma de tratamento que é feita com o indivíduo capaz ou não, né? Que seria o objetivo ressocializar. Bom, agora, os indivíduos que cometem o fato típico antijurídico, mas que por força desses artigos eles são considerados inimputáveis, eles vão receber uma medida, né, no caso, sendo doente mental, considerado um doente ou incapaz mental, porque o texto de lei usa essa questão de doença mental, ele vai receber uma medida de segurança. Então, lembra que
os menores de 18 anos, eles não cometem crime, né? Eles têm aí o caso aí também de inimputabilidade penal. Os menores de 18 anos também recebem essas medidas, só que com outro nome. Os menores de 18 anos, como eles cometem atos infracionais e não crimes, eles são regidos ali pelo Estatuto da Criança e Adolescente, que vai dizer que se for uma criança que, por exemplo, comete um homicídio, ela vai receber uma medida protetiva, né? Que está descrita lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, como que ela vai funcionar. Se for um adolescente que cometeu o homicídio, ela vai receber uma medida socioeducativa. Se for uma pessoa que tem um diagnóstico doente mental, compreendido dentro da hermenêutica da prática forense como um indivíduo que não controla suas emoções, esse indivíduo vai receber uma medida de segurança. Essa medida de segurança, ela pode se dar de duas maneiras. Ou esse indivíduo vai ficar recluso, né, nos hospitais de custódia psiquiátricos, que antigamente eram conhecidos como manicômios judiciais, ou esse indivíduo ele vai receber como medida de segurança um tratamento ambulatorial. Ele é obrigado a passar por esse tratamento ambulatorial. Aí ele não é obrigado a ficar ali nos hospitais de custódia, os HCTPs, né, e de tratamento psiquiátricos, mas ele vai ter que passar por esse tratamento ambulatorial. Então tem essas duas situações, a depender do caso, a depender do que a pessoa cometeu, né? Bom, então repetindo, dentro do artigo 26 até o 28 do Código Penal, para aquelas situações, criança, adolescente, ou eu aplico medida de protetiva ou medida socioeducativa, e para a pessoa incapaz mentalmente, né, ou semi-incapaz, por isso que a gente fala inimputável ou semi-imputável, ou ele vai receber a medida de segurança, ou na forma de reclusão para esse hospital de custódia, ou então ele vai para o ambulatório, tratamento ambulatorial. Bom, só que lembrando que, então, os TPAs, os indivíduos com diagnóstico de TPA ou com diagnóstico de psicopatia, eles são imputáveis. Então, eles praticam crime, eles não vão para HCTPs, eles não recebem, então, essa medida de segurança, tá? Então, eles vão ser punidos com agravantes, atenuantes, porque a prática forense não os compreende como incapaz mentalmente. Haja vista que a referência que é utilizada na prática forense é da capacidade do indivíduo de controlar ou não as suas emoções. Então, fazendo esse recorte do que estudamos até agora, a gente vai agora para psicopatia. Num dos textos que eu passei para vocês, que eu pedi a leitura, eu acho que inclusive é nesse fórum aqui, só confirmando. No fórum 5, que é o comportamento desajustado, estudo documentário A Ira de um Anjo, eu peço para vocês lerem um texto da apostila de vocês. O primeiro texto é o transtorno de conduta e transtorno de personalidade antissocial. Esse texto complementa a questão da relação da psicopatia, da psicanálise com o direito. E esse 2, que é o que eu estou trabalhando com vocês hoje, que é a psicopatia da máscara da sanidade e a máscara da justiça, certo? Bom, então a primeira questão aqui da psicopatia, que está essa matéria neste texto da máscara da sanidade e a máscara da justiça, nós temos o primeiro problema com a denominação, né, do termo psicopatia. Isso porque alguns, como a gente falou no início, alguns estudiosos entendem psicopatia como sinônimo de transtorno de personalidade antissocial. Bom, a psicopatia, então, esse termo foi usado por muito tempo num sentido mais amplo, e no âmbito jurídico, ele não tem esse sentido técnico, né? Utilizando-se de padrões de diagnóstico que o considera como um desvio de personalidade ou como um traço, não posso nem falar desvio, um traço específico da personalidade. Bom,
Esse termo, personalidade psicopática, ele passou a ser usado a partir do século XVIII. E aí ele vai designar esse termo um amplo grupo de patologias de comportamento sugestivas de psicopatologia, mas que não são classificáveis por qualquer outra categoria de desordem ou de transtorno mental. Por isso que a gente coloca que é a dificuldade de enquadrar o psicopata como um transtorno mental, justamente porque ele não é classificável, é difícil enquadrar dentro daqueles critérios classificatórios até então abordados como transtorno mental. Bom, a expressão, então, ela é carregada de diversos sentidos, depende do uso que fazem os profissionais, ou da saúde ou do direito. Do direito, eu já deixei claro que ele é associado com TPAs. A psicopatia, então, não é um transtorno mental da mesma ordem da esquizofrenia, do retardo, da depressão, do transtorno bipolar. Então, esses indivíduos que eu citei agora, que têm alguma doença, indivíduos não, essas doenças que eu citei agora, esquizofrenia, retardo, depressão, transtorno bipolar, etc., eles sim são enquadrados lá nesses critérios avaliadores ali classificáveis como psicopatologia. Então, eles são diagnosticados sim com transtornos mentais. E aí, eles seriam inimputáveis. Só que o psicopata não se enquadra nesse mesmo critério, nesse mesmo padrão, certo? Por isso que o psicopata, ele é avaliado como um transtorno de personalidade. Seria uma condição mais grave de desarmonia na formação da personalidade do indivíduo. Tá, o que seria a personalidade, então? A personalidade é a característica individual de modelos de pensamento, sentimento, comportamento. Ela é interna, ela reside no indivíduo. O indivíduo possui comportamentos cognitivos e ele descreve modelos e comportamentos através do tempo e situações. E esses modelos e comportamentos, através do tempo e situações, esses comportamentos cognitivos, é o que constrói a sua personalidade. Só que no caso do psicopata, ele tem esse modelo de construção particular, diferenciado do coletivo, que seria aí o normal ou o comum, né? O comum o padrão geral do coletivo é esse indivíduo compreende o mundo a si mesmo e ao mundo de uma maneira diferente. Bom, então, eu vou pegar o comentário aqui desse A Ira de um Anjo, já adiantando com vocês, que é a história da Beth, que ela foi violentada sexualmente pelo pai quando ela tinha ainda bebê, né? Ela tinha aí por volta de 1 a 2 anos de idade, e o pai fez atrocidades com ela e com o irmão. E aí eles são deixados no abrigo e são adotados por um casal. E ela começa a desenvolver os traços aí de sua personalidade. A gente acaba inferindo que seria também um traço comportamental, porque ela começa a machucar muito as pessoas que ela passa a ter ou ter uma necessidade de ter um afeto, né? Então ela machuca muito o irmão dela e faz coisas assim horrorosas, e quanto mais a mãe fala para ela não fazer, mais ela faz. Então você vê aí já um diagnóstico de um TOD, né? Transtorno opositivo, desafiador. E esse TOD ele vai desenvolvendo um transtorno de conduta. E o transtorno de conduta, lembrando que ele tem como característica a insistência em um determinado ato. Então, quanto mais ela apanha, mais ela agride, tanto o irmão como a mãe. Certa vez a mãe acordou assustada com ela do lado com uma faca na mão. E a história vai contando aí, não vou falar muito não, é interessante vocês verem. E essa menina sofre disso, né? E a compreensão que faz é que, lembra que nós estudamos o id, o ego, o superego. O id é um instinto que nasce com o indivíduo, né? E esse instinto, ele vai se ajustando conforme as normas de conduta que a pessoa recebe, que seria aí pelo ego.
E o superego é quando ela absorve essas normas de conduta. Mas veja só, quais foram as normas que a Beth recebeu de conduta, né? Então, lembrando que o indivíduo nasce com o ID, que é aquele desenho divertidamente. Ele nasce com o ID, só que o ego vai sendo formado. O ego que essa menina formou foi qual? O ego dela foi de associar medo, pavor, raiva, tristeza profunda com um aspecto do prazer da sexualidade que ela não teve. Então, ela foi violada. Lembram das etapas do desenvolvimento psicossexual do indivíduo, né, de Freud? Eu teria que passar primeiro pela fase oral, depois pela fase anal, depois pela fálica, depois a gente teria latência, depois eu teria genital. Ela foi forçada, aos 2 anos de idade, passar direto para a genital, né, por violência. Então, veja bem o que acontece com os efeitos da violência sexual na formação da psique do indivíduo. Bom, só que teve salvação para a Beth, que inclusive é uma pergunta que eu faço aqui. Se a Beth poderia ser classificada como tendo um TPAs ou uma psicopatia. Quanto a TPAs, ela não poderia ser classificada tendo um transtorno de personalidade antissocial, porque nós já estudamos que esse transtorno ele só pode ser diagnosticado após os 18 anos. Por que ele só pode ser diagnosticado após os 18 anos? Justamente pelo fato de que até 18 anos, o indivíduo ainda está em formação do corpo que coaduna com a formação da sua psique. Na verdade, não se sabe se a psique é mais provável que a psique coordene a formação do corpo, né? Porque tudo está centrado no cérebro. Então, ela não tinha como ter esse diagnóstico antes dos 18 anos. Então, o que ela tem ali ela teve uma fase de TOD e um transtorno de conduta. Então, o que é importante a gente falar disso aqui? Lembra que eu trabalhei com vocês no texto da última aula, que o indivíduo, se ele desenvolve esse transtorno de conduta após os 10 anos, ele tem maior probabilidade de desenvolver o TPAs, né, com os 18 anos. Mas se o indivíduo desenvolve isso com menos de 10 anos, a probabilidade dele é bem menor de desenvolver TPA. E lembre que a TPA, que seria uma fase evolutiva do TOD, do transtorno de conduta, ela tem por característica a baixa serotonina e o aumento da testosterona. Por isso que a gente fala que a proporção dela nos meninos é 4:1. Então, eu não posso comparar o tratamento que a Beth recebeu e que deu resultado para ela com uma mesma situação se fosse um menino, entendeu? Possivelmente, com certeza, aliás, psicologicamente, cada caso é um caso, né? Você não pode colocar um indivíduo na mesma forma de tratar o outro. Né? Mas para a Beth, o resultado foi interessante, porque o que acompanhou? Primeiro, os pais tiveram atenção para essa situação que ela sofria e despertaram para isso, né? Cedo. Quando ela foi submetida ao tratamento, ela tinha 7 anos de idade. Isso ajudou com que ela conseguisse sair dessa etapa do que ela estava passando. E se me perguntar se pode afirmar que ela não é psicopata, eu não tenho como afirmar isso, porque o filme e o documentário, ele não aponta, né? Não há documentos, né, dos registros dela, mesmo porque até então isso seria em sigilo, né? Afinal de contas, está falando da saúde de uma pessoa, que possa ter um diagnóstico falando se ela desenvolveu isso antes dos 10 anos, depois dos 10 anos, se ela já tinha esse TC antes dos 10 anos, ou se foi depois dos 10 anos, né? Eu não tenho dados desse diagnóstico para a gente poder falar, não, realmente ela, ou depois dos 18 anos, se ela submeteu a outra avaliação e teve esse diagnóstico de TPAs.
Bom, lembrando que o indivíduo que tem TPAs ou aquele que tem a psicopatia, ele não é necessariamente um criminoso. Lembrem disso. Eu não posso associar o psicopata com o criminoso, nem posso afirmar que todo criminoso é psicopata ou todo criminoso tem TPAs. São situações totalmente diferentes, tá? O psicopata, ele é uma pessoa bem articulada, e ele é seguido, né? Quando o psicopata, ele é até tido como herói, porque ele tem uma compreensão de mundo diferente, então como ele olha o mundo, compreende o mundo de uma forma única, ele consegue convencer massas, né? E as massas o seguem cegamente. Ou ele a tendência do psicopata é se desenvolver numa área, se ele não entrar para essa área do crime, é ele se desenvolver numa área de liderança. Essa é a ideia. Bom, então, por isso que eu passei esse caso de Beth aí para vocês, e já adiantando algumas perguntas que eu fiz sobre este caso aqui, que é realmente acerca dela, se ela poderia, por exemplo, ter esse diagnóstico já de TPA. Bom, os estudos, voltando aqui para o nosso texto da Máscara da Sanidade à Máscara da Justiça, ele traz os estudos da evolução dos estudos da neurociências a partir de um caso de Phineas Cage, né? Esse caso é bem interessante. Então, até esse momento, não havia no mundo estudos muito aprofundados acerca da psicopatia e nem, como que eu posso dizer, materiais, aparelhos, exames específicos para estudar a psicopatia, para estudar o cérebro, né? E falar, não, estamos com esse exame, com esse estudo aqui, foi possível diagnosticar isso ou não. Foi através de Phineas Cage que foi necessário, a medicina se interessou muito pelo caso dele e usou o caso dele para poder se avançar nesse sentido. Então, houve, a partir o caso dele foi um impulso para a área da neurociências, né? Em 1848, então, o Phineas Cage, ele tinha mais ou menos 25 anos e trabalhava numa estrada de ferro, e nesse trabalho a função dele era explodir, né, as pedras que estavam ali para ir podendo colocando e instalando a estrada de ferro. E numa dessas explosões, o ferro que ele ia colocar ali, o trem explodiu de uma vez, atravessou o rosto dele, né? Ao atravessar, pegou de um lado, causou uma lesão do ferro de um lado ao outro do crânio. E nisso ele ficou até cego, né, do olho esquerdo, mas ele não morreu. E o que foi interessante é que quando isso aconteceu, todo mundo atordoado, tentando salvar, ele assustado como o rosto dele ficou, né, com aquele ferro atravessado, saíram correndo com ele para o hospital. Chegando ao hospital, os médicos perguntaram se ele estava com dor, ele não sentiu dor, ele sentiu muita tontura, ele falava que estava muito tonto, né, mas ele não tinha nada assim terrível, uma dor alucinante para falar assim, não, eu não estou suportando. Ele simplesmente tinha tontura. E ali ele ficou internado e os médicos foram ver o que faria, né, com aquele ferro, porque era uma situação nova que tinha atravessado o rosto dele. E eles chegaram à conclusão que não poderiam tirar aquele ferro, porque se tirasse ele poderia morrer. Então, a lógica, né, ali seria que o ferro foi tão rápido a explosão, que atravessou de uma vez, que cauterizou. Na mesma hora que o ferro atravessou, saiu cauterizando onde o trem saiu, né, por onde foi passando, e estancou o sangue. Então, se tirasse aquilo ali, ele teria possivelmente morrido, né? O que foi interessante é que, depois desse acidente, fisicamente ele não teve nenhuma sequela, né, no seu corpo, a não ser a cegueira do seu olho. O que eles observaram assustados é como ele mudou na sua personalidade. Ele era um cara gentil, honesto, trabalhador, polido, né, no linguajar, na forma de se trajar, na forma como tratar com as pessoas.
ele mudou da água para o vinho, né? Aliás, não foi da água para o vinho, foi do vinho para o vinagre. Ele passou a ser uma pessoa extremamente grosseira, maldosa, irreverente, impaciente, raivoso, xingava, né? Usava muito xingamentos, o que não era comum, e ele assustava as pessoas com a sua atitude, porque ele era explosivo. Uma característica do psicopata é que, ao mesmo tempo que ele está rindo para você, conversando com você, de repente, se você fala alguma coisa que ele não gosta, ele explode. Ele explode. Simplesmente ele explode. Mas ele pode controlar isso? Pode muito bem. Quando ele controla essa reação e ele percebe que ele está assustando as pessoas, ele muda e passa a ser irônico, tá? Eu estou dando como referência para vocês, quem quiser assistir depois, é muito interessante, Lúcifer, a série Lúcifer. A série Lúcifer ali mostra exatamente um caso de psicopatia. Inclusive, eu até passei para vocês no Fórum 4, deixa eu ver se é o 4 mesmo, confirmando aqui. Fórum 4. Práticas psicológicas. O efeito Lúcifer, experimento da prisão de Stanford. Por que passou a ter esse nome de efeito Lúcifer? Professora? Oi? Só um minutinho. É porque já tá faltando 8 minutos. Aí se cair, a senhora vai continuar ou vai parar a aula? Não, eu vou parar. Vai Porque parar? nossa matéria acaba hoje. Tá bom, então. Nossa matéria praticamente acabou. Aí o que eu vou fazer? Eu só vou estar comentando os fóruns e vou postar mais 2. Tá ok, então. Tá Tá. bom? Obrigada. Se tiver alguma dúvida, vai postando aí. Ah, tá. Aqui o Vitor Caetano me perguntou. Esse é o que morreu de convulsão muito tempo depois? Sim. Inclusive o fórum que eu vou passar para vocês é do caso dele, tá? Então, falando do Lúcifer, quem puder, gente, assista Lúcifer, a série Lúcifer. Pelo amor de Deus, sai dessa preconceito religioso e de propósito, ou seja, de novo a ira de um anjo. Veja bem, a Beth foi criada por pastores. E o que eu achei interessante na história dela é que os pais conseguiram ir além da religiosidade e entender que a filha deles era doente. Se não fosse os pais compreender que aquela menina precisava de tratamento, essa menina estaria hoje gravissimamente doente e talvez cometendo crimes e presa. Olha o que é o amor de um pai que consegue sair de si, da sua ideologia e compreender o filho e levar o filho para um tratamento. Essa história, sim, é impactante. Nas mesmas condições, Bess, se ela tivesse sido criada por um casal que fosse, sei lá, fanático, iria falar que a menina estava endemoniada, ficar o tempo inteiro rezando a cabeça da menina, quando de fato ela estava profundamente doente. Então, assim, a visão dos pais ajudou a Beth a ser o que ela é hoje. Vai ver a história dela hoje, o que ela faz. É linda a história de Beth. Então, eu passei para vocês esse experimento com esse nome efeito Lúcifer, não foi à toa. Esse estudo aqui da prisão de Stanford foi feito por um psicólogo chamado Zimbardo. Vou resumir rapidamente o que ele fez. Ele queria entender por que as pessoas se tornavam más. A pessoa sozinha, ela é um doce, um amor, trata as pessoas muito bem. Mas por que quando ela está em coletivo e dependendo da ambiência, ela se transforma? Vou dar um exemplo. O filho na frente do pai é uma coisa. Na hora que ele está com os colegas numa balada, é outra. Quando pega esse mesmo jovem no meio de uma rixa, num estádio de futebol, tanto é que tem até o crime de rixa, né? Que é o coletivo, que é feito em coletivo, esse menino, ele se torna uma pessoa, pode se tornar, cada caso é um caso, uma pessoa agressiva ao ponto de cometer até crime horroroso, que a gente fala, quem? Fulano fez isso? Não, não pode ser. E o Zimbardo, preocupado, né? Interessado em saber por que o ser humano muda muito, por que faz o ser humano agir assim, ele pegou os melhores alunos da sala dele, os que ele considerava alunos
conscientes do que estavam estudando, e falou: vocês não querem participar do experimento? Nós vamos forjar uma situação de polícia, ladrão, de cela, prisão, durante uma semana. Se não me engano, foi uma semana ou 15 dias. Aí eles, beleza, então vamos, mas vocês vão caracterizar os personagens, nós vamos viver aquilo ali como se fosse real. Eles toparam. Gente, o negócio foi tão violento que eu não vou ficar dando spoiler aqui, contando o detalhe, que é para vocês assistirem. Que teve gente que estava ali preso, que contratou advogado para tirar ele do experimento. Certo? Sendo que bastava ele pedir, porque todos que pediram para sair no mesmo momento, esse embargo liberava, né? Mas a pessoa ficou tão alucinada com aquilo, achando que aquilo realmente era o que ele estava vivendo, ele foi um momento ali de esquizofrenia. As pessoas que eram sãs desenvolveram esquizofrenia, porque elas estavam vivendo esse universo paralelo como se fosse real. É mais ou menos quando você conversa com a sua tia, principalmente agora, nessa época aí de Covid, que a pessoa fica o dia inteirinho vendo novela, e aí você vai conversar com ela, ela começa a contar a novela como se fosse a vida dela. Fulano, sabe fulano fez isso? Você fala, quem é o fulano? Não, da novela. Ué, o que eu tenho a ver com fulano? Ela conta do personagem como se fosse amigo íntimo dela. É um momentinho aí de viajando na maionese. Mas isso é inerente a nós, a nossa mente, a nossa condição humana. Agora imagina o indivíduo o dia inteirinho vendo notícia ruim do tal do Covid. Imagina o que isso afeta na mente da pessoa. Lembrando que nós somos energia. Nós não somos corpo, matéria, isso que é o mínimo. Nós somos energia. Precisamos concentrar nossa energia na paz, né? E eu vou dizer como cristã, na paz em Cristo, que excede toda a compreensão. Então, ou a gente acredita ou não acredita, né? E aí, se você fica o tempo inteiro focado nessas notícias, aí isso vai te minando a energia. Já dizia Cristo que o que mata o homem não é o que entra na boca, é o que sai da boca dele. E a boca fala o que o coração tá cheio. Então, se a pessoa fica o tempo inteiro vendo isso, você vai conversar com o indivíduo e fica assim: você viu? Nossa, morreu? A boca dele tá cheia de quê? Medo, pavor, horror, susto. A pessoa vai ficar doente. A pessoa vai desenvolver doenças. Então, parem de ficar assistindo. Claro que a gente tem que ter sabedoria, saber a realidade, tomar providências, mas filtrar isso, né? E se você não tem condição de filtrar e compreensão de como fazer essa filtragem, dica, não fica vendo. Vai assistir coisa boa, vai ver um desenho, vai fazer outra coisa, porque isso afeta diretamente na sua mente. Aquilo que você vê, aquilo que você lê, aquilo que você ouve, nossos sentidos nos conectam no mundo. E essa conexão faz a gente ser o que a gente é. Cuidado com isso. Bom, então, o estudo aqui, falta 1 minuto e pouco. O estudo desse fórum 4, tanto do experimento de Stanford, que é o efeito Lucifer, como do Milgram, o objetivo desses dois psicólogos era entender por que a pessoa ficava mal daquele jeito, ruim daquele jeito, numa determinada situação. Né? Vamos pegar o conceito de ruim. Não vou entrar muito no método, o que é maldade, mas só para a gente entender. Por que a pessoa se tornava má nessa determinada situação? Conclusão dessa pesquisa é uma só: a ambiência muda o indivíduo, principalmente se o indivíduo não tiver o processo de filtragem, que foi o que eu acabei de falar agora. Se o indivíduo não sabe filtrar, não tem controle ainda, não está preparado, ele vai inserir naquilo ali e ali ele vai fazer coisas terríveis que a gente nem imagina. Isso é o efeito Lúcifer. Então, por que eu falei para vocês assistirem a série Lúcifer? Vou resumir. Lúcifer, ele é um psicopata. Tanto é que, desde o início ao fim, ele é acompanhado por uma psicóloga. E ele compreende, o interessante é que ele vai trabalhar com uma personagem que é policial e ele se apaixona por ela.
E aquilo para ele é um escândalo. Como que ele vai se apaixonar? Como? Porque a